O profeta Isaías é considerado um dos maiores homens de Deus que já andou por esta terra. O seu nome significa "O Senhor é Salvação", e talvez por isso ele tenha sido um dos profetas que mais falaram sobre a importância de sermos fiéis ao Senhor, com mensagens duras, mas ao mesmo tempo que traziam conforto e esperança por causa das promessas de restauração. E outro assunto muito constante nas pregações de Isaías durante o seu ministério foi sobre o Messias. Mesmo tendo vivido 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele trouxe profecias muito detalhadas a respeito da vinda do Filho de Deus a este mundo. Porém, o que nem todo mundo sabe é que o profeta também falou sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus, que virá para estabelecer um novo céu e uma nova terra. Veja o que ele disse: "Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor." E é exatamente sobre essas revelações de Deus através do profeta Isaías que eu quero conversar com você hoje. No livro dele existem 66 capítulos com profecias e alertas sobre os nossos dias. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias eu tenho colocado mensagens, orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha participar junto comigo, ok? Vamos lá. O primeiro alerta é de Isaías: os ímpios serão tomados pelas trevas. Vamos ler o que está escrito nos primeiros versículos do capítulo 60 de Isaías. "Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, é sobre você que se vê a sua glória." Neste capítulo inteiro, Deus mostra ao profeta a grandeza e a glória da Jerusalém celestial e o triunfo da igreja. A visão de Isaías é muito semelhante à visão que o apóstolo João teve em Apocalipse 21 e 22, muitos séculos depois. Isso confirma a veracidade e a coerência da palavra de Deus. Ali haverá paz para sempre. Toda dor, gemido e lágrimas serão consolados. Os terrores do passado não mais nos afligirão, porque agora todo o domínio pertence ao Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos. Eu nem mesmo consigo imaginar a grandeza disso tudo. Porém, existem alguns trechos dessa passagem que mostram que a situação será bem diferente para quem decidir continuar no pecado e não se arrepender de suas obras más. Isaías diz que as trevas cobrirão essas pessoas, pois o sol e a lua não existirão mais. E a luz que iluminará os filhos de Deus virá diretamente do Espírito Santo. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus voltará. Por isso devemos fazer a vontade do Pai, lutar contra o pecado e não se entregar às tentações do diabo, porque mais cedo ou mais tarde as trombetas irão soar e quem não estiver ao lado de Cristo será envolvido pelas trevas, assim como aconteceu com os egípcios durante as 10 pragas do Egito. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. O Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas." Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Quando as trevas caíram sobre o Egito, ninguém conseguiu fazer nada durante 3 dias. Tudo parou. A escuridão tomou conta de todos os egípcios por causa da sua desobediência e teimosia. E será exatamente isso que acontecerá no fim dos tempos, de acordo com o profeta Isaías, só que com um agravante: as trevas durarão para sempre. Deus é e sempre será a luz daqueles que o amam, mas quem o rejeita viverá eternamente na escuridão. O segundo alerta: quem não discernir entre o certo e o errado pagará um alto preço. Agora nós vamos até o capítulo 5 do livro de Isaías, onde ele nos avisa que todos aqueles que não sabem diferenciar entre o bem e o mal e que se consideram sábios aos seus próprios olhos, não ficarão livres do juízo de Deus.
Diz assim a palavra do Senhor: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Muitas vezes, quando nós pensamos em batalha espiritual, logo imaginamos anjos lutando contra demônios, não é verdade? Mas na maioria das vezes, essas batalhas acontecem diante dos nossos olhos, quando surgem em nosso caminho escolhas certas e erradas, boas e más, e que vão nos fazer tomar decisões de vida ou de morte. Foi por isso que Jesus disse o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E é exatamente essa disputa entre o bem e o mal que a nossa sociedade tem vivido ultimamente. Então nós devemos refletir: seremos fiéis no casamento ou trairemos o nosso cônjuge? Agiremos com honestidade no trabalho ou daremos um jeitinho para ter algum lucro desonesto? Ficaremos do lado dos que buscam a verdade ou nos uniremos aos corruptos esperando algum benefício em troca? E sabe o que é pior? Escolher o lado errado e ainda justificar a decisão com aquela frase: Ah, isso não tem nada de mais. É isso que significa ser sábio aos próprios olhos. É ignorar o que a palavra de Deus define como certo e errado e agir de acordo com o que o seu coração pede para fazer. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Por isso, antes de tomar decisões, precisamos consultar a Deus e sempre ficar do lado do bem. Caso contrário, pagaremos um alto preço quando Jesus voltar. O terceiro alerta: Deus está permitindo que coisas ruins aconteçam para nos despertar. Deus ama sua criação? Sim, Ele ama muito, mas o mundo foi tomado pelo pecado, e agora que estamos no fim dos tempos, Ele está permitindo que coisas ruins aconteçam na terra para nos avisar daquilo que está por vir. Vamos ler o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 26. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Nesta passagem, as ordenanças são as catástrofes, as tragédias e as coisas ruins que acontecem na terra. Em Apocalipse capítulo 16, o apóstolo João narra a visão que ele teve sobre as 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre os seguidores do anticristo, depois que a 7ª trombeta tocar. E em cada taça uma desgraça virá. A primeira causará feridas nos corpos das pessoas, a segunda matará todos os animais marinhos, a terceira transformará o mar em sangue, a quarta fará com que o calor do sol mate as pessoas, a quinta causará uma dor insuportável aos sobreviventes, a sexta simbolizará a morte do anticristo e a 7ª trará o maior terror de todos os ímpios, o juízo final que os mandará para a eternidade no inferno. E por que o profeta Isaías nos faz esse alerta? Para que entreguemos a nossa vida a Jesus o quanto antes e andemos de acordo com a sua palavra. Amém? O quarto alerta: Deus é bom, mas Ele também é justo. Quem nunca ouviu pelo menos uma vez na vida aquela frase: Deus é bom o tempo todo? E isso é verdade. O Senhor é tão bom que deu a vida do próprio Filho para que pudéssemos ser libertos do pecado e nos reconciliássemos com Ele através do sangue de Cristo. Mas Ele não será bom com todos no fim dos tempos. Em Isaías 24, o profeta disse: A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento, tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Como podemos ver no terceiro aviso, aqueles que preferiram servir ao diabo ao invés de servir a Jesus serão punidos com os julgamentos que virão com as 7 taças. E tudo isso não vai acontecer porque Deus é mau, mas sim porque Cristo é santo e Ele não pode viver em meio ao pecado. No capítulo 13, o profeta Isaías nos avisa: Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor.
para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Então, se você não quer fazer parte desse grupo de pessoas que serão condenadas ao inferno, creia na morte e ressurreição de Jesus e viva de acordo com seus ensinamentos. Aceite esse amor tão grande de Deus por você, pois na eternidade com Ele não haverá mais dor ou sofrimento. Amém? E o quinto alerta: busque o Senhor enquanto há tempo. Quem pode nos garantir que amanhã acordaremos vivos? A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro e que os nossos dias são como uma sombra passageira. E é por isso que o profeta Isaías nos avisou que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor o quanto antes, porque não sabemos se teremos outra oportunidade amanhã. Veja o que ele disse no capítulo 55. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Não importam os erros que você cometeu no passado. Deus não está preocupado como você conduziu a sua vida até hoje. O que Ele quer é que você se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida para Ele agora mesmo. E para isso você precisa dar 3 passos importantes que eu vou te mostrar agora. O primeiro passo: confesse os seus pecados a Deus. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como nós podemos ver, o perdão de Deus é uma promessa para todos nós, mas a decisão tem que partir de cada um de nós. Então, meu irmão, confesse os seus pecados ao Senhor e creia que você já foi perdoado. O segundo passo: escolha andar na luz. Na Bíblia está escrito: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz significa abandonar a vida de pecado e deixar que Jesus transforme a sua mente e coração. Quando nós fazemos isso, nós damos liberdade para que Ele nos transforme diariamente e assim encontramos forças para vencer o pecado. E o terceiro passo: não fique se culpando. Se você confessou seus pecados a Cristo, Ele já te perdoou e agora você não deve ficar se culpando mais. O inimigo vai fazer de tudo para te acusar ao dizer que você é muito pecador e que Deus não pode te perdoar. Por isso, ainda que você se sinta sujo e não merecedor das bênçãos do Senhor, tome posse do perdão pela fé. Amém? Então, irmãos, nós devemos entender que Jesus está prestes a voltar. E o profeta Isaías foi usado pelo Senhor para nos dar avisos importantes a respeito do que fazer e o que não fazer nos dias de hoje. Cristo pagou um alto preço pelas nossas vidas e não podemos desperdiçar essa oportunidade de sermos salvos. Como nós vimos, os últimos dias serão terríveis e você não precisa sofrer junto com os ímpios. Mas para isso você tem que atender ao chamado que Deus está te fazendo hoje. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho. E me siga aqui, porque todos os dias eu vou te ajudar na caminhada com Deus. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.